vão para essas outras áreas, elas vão fazer outra coisa, Uhum. É uma movimentação uma interna, né? movimentação. Então, Uhum. assim, a gente tem que usar a tecnologia para crescer. E quem puxa a tecnologia somos nós. Por isso que eu Sim. falei, assim, quando alguém vem falar comigo sobre tecnologia, eu sempre tenho uma dor para resolver. Vamos resolver. Aí é ajuda. A única coisa que a Elis, pessoal, não gosta, eu falo assim, e foi uma enquete, uma discussão hoje, com alguns amigos, que a gente vai tirar uma foto, isso é a única coisa que eu sou contra. A gente vai tirar uma foto, não, mas a gente corrige com a IA. Não, isso não dá, né, gente? Então, assim, não vamos substituir. Então, assim, você tá num lugar, vai tirar uma foto, essa foto real, tira 1000. Alguma vai sair boa, né? Uhum. Mas, assim, eu vou usar a IA para corrigir o lugar, eu vou usar a IA. Não, mas tava frio. A imagem que você viu era de frio. Você estava naquele lugar com frio. Não, mas aqui só é bom com calor, então volte no calor, porque senão você não viu aquilo, você não viveu aquilo. Sim. Então você tem eu falo assim, são experiências, né? Então assim, a IA é legal no mundo pessoal também que eu uso bastante, falo que eu tô até ficando amiga da IA, do chat GPT, enfim. É, eu fiz uma viagem recentemente e usei muito. E aí eu fui para um lugar e falei assim, olha, esse lugar tem duas características. Ela tem uma característica no verão é uma coisa, no inverno amazônico, quando eu estava, né, numa região amazônica, é outra. E fui preparada para isso. E eu vi que as pessoas que não sabiam disso, só tinha uma imagem do lugar, uma imagem que um drone tirou do lugar, que é colocada em tudo quanto é lugar, e as pessoas ficaram assim, tá, mas cadê esse lugar? Ele está embaixo da água, porque é época de cheias, ele está embaixo, você não vai ver esse lugar. E as pessoas ficaram frustradas. Então, assim, a gente tem que aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Eu estava feliz da vida, porque eu sabia que eu não ia ver esse lugar, que eu ia ver outros Uhum. lugares. E daí eu falei assim, eu gostei da época da cheia, porque eu falei assim, eu não daria a pé aqui na Floresta Amazônica, eu estou andando de barquinho, não voltaria para andar a pé. Então, assim, dá para a gente usar. Então, a gente fala muito de trabalho, mas na vida pessoal também. Né? Na experiência da gente, como a gente transforma nossas experiências. Nossa, é Eu muito útil também, né? muito útil. Uhum. A gente tem que ser consumidor. E aí isso faz também, isso gera emprego, porque você imagina a indústria de turismo, né? Você começa a usar que época do ano você quer viajar, o que você quer fazer, então você começa a ter essas vertentes. Ó, gente, espero que vocês estejam anotando todas as informações aqui. Muita coisa eu queria, aqui falando um pouquinho do livro, né, da Elis, tá bem aqui. E eu imagino, Elis, que é uma pergunta importante aqui falando do seu livro, sobre o impacto, né, que o seu livro traz, né, para a vida de muitas mulheres. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do seu livro. Como que veio a ideia de escrever um livro? Qual que foi o objetivo que você teve ao escrever? O que que você, muitas mulheres vão nos assistir, estão nos assistindo e o que que você queria de deixar de mensagem para elas através do que você escreveu? Esse livro é um livro de coautoria. Tem mais 28 mulheres aqui. Então eu sou coautora de um Uhum. capítulo, que foi uma surpresa para mim. Então é Mulheres na Experiência com o Cliente. E essa editora, ela tem, a líder, ela tem uma delicadeza, assim, para tratar esse Nossa, e linda tema, a capa, né? é, Uhum. tratar esse tema. Então, quando eu olhei assim, falei assim, mulheres na experiência do cliente, tinha mulheres em outros lugares já, eu falei assim, esse eu gostei de participar, porque o chamado desse livro realmente tem uma inspiração. Então, são mulheres que contam a sua trajetória, né, de vida. Então, como você chegou lá? Foi a pergunta que você me fez. E no livro eu posso contar um pouquinho como foi a minha formação familiar, como foi a minha formação acadêmica e profissional. Lógico, é um capítulo, é muito resumido o assunto, mas eu achei importante porque fala de experiência e para mim a vida é uma experiência. Em todo momento, estar aqui com vocês hoje é uma experiência que eu vou levar para minha vida, Muito né? bom. Conhecer pessoas, conexões, isso é muito importante. E poder falar, né, que a menina, né, que começou lá atrás como recepcionista, mas é, a educação, e eu não falo só a educação acadêmica, como é importante você ter uma base, né? A minha avó era uma pessoa, que eu falo no livro, é uma pessoa muito humilde, mas ela sempre prezou pela educação. Que meu pai e minha mãe também prezaram pela educação. E quando eu falo educação, gente, é a forma de falar, o respeito com as outras pessoas, você ter empatia com as outras pessoas, saber se comportar. Porque você pode ter pessoas que estão aí fazendo as melhores faculdades de nome e não saber fazer isso. Então, essa é a primeira parte que eu falo que é educação. Que isso que faz com que você tenha curiosidade. Então, eu sempre tive muita curiosidade sobre as coisas. E trazer isso, porque parece assim, hoje está tudo muito fácil, todo mundo tem acesso.
mas nem todo mundo tem coragem, nem todo mundo tem a curiosidade. Então eu falo assim, eu tô acostumado com isso. Mas a gente pode ir além. Ir além dentro da sua inspiração. Porque também não pode ter aquele peso de você falar assim, eu vou além, tá tudo bem o tempo inteiro, vai dar tudo certo o tempo inteiro. Não, tem hora que as coisas não vão dar certo e você vai ter que fazer do seu limão uma limonada, né? Esse é um ditado antigo, mas que ele é muito atual. Então, o mundo hoje ele cobra muito que a gente sempre vai além, mas qual que é o seu além? É você descobrir o seu propósito. Então, isso faz com que até aquela pergunta que eu te respondi, de pessoas chegarem para você e falarem assim: "Eu quero ficar no que eu faço hoje". Tá tudo bem você ficar no que você faz hoje, mas seja melhor, seja referência, né? E faz com que você, então assim, quando a gente olha para mulheres, né, eu falo assim, a gente não pode perder a nossa essência. Eu falo assim, é, temos que ter direitos iguais, sim, mas eu até brinco, eu Elis, tá, gente? Então, se eu me desculpa a fala, se alguém se inclama, mas assim, eu não quero carregar peso, né? O corpo do homem é diferente do corpo da mulher. Uhum. Então, para eu ser igual a um homem, eu não preciso carregar peso. Então, assim, você ter essa equidade que esse livro traz, ele mostra um pouco disso, de mulheres que continuaram mulheres, porque a gente não pode entrar numa sala, eu sou chata com isso, né? Entrar numa sala que você vai ter que se transformar em um homem para ser reconhecida. Então, quando eu entro numa sala e tem algumas coisas que eu não gosto, e eu peço respeito, falo assim, não, falar palavras de baixo escalão é normal no mundo corporativo, tá? Mas eu não gosto. Não vem com... Não gosto. Uhum. E só tenho na sala, então vocês vão ter que aprender. Eu já fiz isso, vocês vão ter que aprender a falar uma linguagem que me respeita. Me respeita. Então, acho que esse é o grande recado. Então, tem muitas coautoras, eu tive a oportunidade de estar com elas, de conversar com elas, e convido vocês a conhecer também. E tem outras, assim, a experiência do cliente é um dos temas, mas tem marketing, tem e-commerce, tem outras que tem essa história, né, de mulheres em níveis, porque aqui a gente tem mulheres que elas são empreendedoras também, né? Então isso é muito legal. Então trazer isso é uma inspiração, poder contar a nossa história, porque são histórias reais, reais Uhum. mesmo. Estou aqui com vocês contando isso. E eu sou muito feliz com a minha história, aonde eu cheguei até aqui. Eu vou falar assim, não é uau, assim, para mim é uau, mas é a minha história. Eu estou feliz com a minha história. A gente tem que se encontrar e não perder a essência. Eu não vou me comparar assim, eu vou querer me comparar lá na frente. Não, é onde passo por passo. Onde você está Onde agora, né? você está. E Uhum. saber se você está aqui, está tudo bem. Como foi o caso, né, dessa colaboradora que você... Elis, eu quero ser assistente o resto da vida. Está tudo bem. Mas vou pegar na tua mão para você ser A melhor referência, a assistente melhor que existe. assistente. Uhum. E ela é a melhor assistente. Eu orgulho de falar com dela hoje, Nossa, que né? legal. E como também essa semana eu recebi uma mensagem no Instagram de uma estagiária que trabalhou comigo em uma das empresas. Essa empresa que eu até falei, que era das meninas reclamonas, né? E ela foi desligada. Depois de um tempo, a gente não estava trabalhando mais junto, ela foi desligada da empresa. E ela me ligou chorando. Eu falei assim: olha, o Brasil não é um país poliglota. Você é nova, engole seu choro. Chora, mas você vai chorar. Mas você vai chorar fazendo intercâmbio lá fora. Pega, sabe assim? Uhum. Engole teu choro, você vai fazer um intercâmbio, você vai voltar. Hoje eu falo que nós somos parceiros. Ela te duvidar, não. Tenho certeza que ela está até à frente, olhando assim, academicamente e profissionalmente. Tenho orgulho de fazer parte da história dela. E ela me mandou uma mensagem muito carinhosa essa semana. Então é isso, mulheres ajudam. Não só mulheres ajudam, a gente tem o conceito de mulheres ajudarem mulheres, mas eu sou mãe de menino, né? Então eu também quero que o meu filho, que Bruno e outros homens que a gente tocar, que a gente tenha uma sociedade melhor, uma Uhum. sociedade Ele é aplicável para todos, na isso, verdade, né? aplicável para todos. O Uhum. respeito é aplicável para todos. Nossa, eu acho isso excelente. E tem muita gente que vai assistir esse vídeo aqui. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo sobre, talvez tenha uma pessoa olhando lá que é assistente que você era há uns anos atrás. E ela tá vendo aqui e ela talvez queria um conselho, né, da Elis. O você deixaria como conselho para quem está nos assistindo, Elis, que quer crescer profissionalmente? E ela está lá assistindo, está vendo aqui, tá? Talvez leu o seu livro ou viu essa entrevista
e ela queria saber mais de você, se você fosse dar um conselho para quem está nos vendo. Responsabilidade, É, né? mas bate a responsabilidade. Mas eu falo isso assim sempre, e eu acho que o falar e o repetir faz com que a gente alcance e dê consistência, né? Primeiro, não perca a sua essência. Seja com as pessoas aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você, porque existe a lei da reciprocidade. Então eu falo, seja gentil, seja educado, se coloque sempre no lugar do outro, que você não sabe como você vai encontrar o outro, porque isso faz toda a diferença. A parte humana do negócio hoje, ela é muito rica. Essa pergunta que você fez, como lidar com a tecnologia, aí vem a segunda. Estude, esteja antenado, né? Seja o melhor em tudo que você for fazer, mas entenda quem você é, entenda o que você quer fazer. A gente teve uma conversa aqui no bastidores de vários segmentos, né? Então a gente falou sobre o segmento de beleza, eu sou apaixonada pelo segmento de beleza, então cada vez que eu vou num salão de estética, eu vou numa clínica, eu gosto muito de ajudar porque são pessoas que são empreendedoras, Uhum. né? Que começaram ali. Como que você pode ajudar? Porque um ajudando o outro, ninguém tira o brilho do um do outro. Eu falo que um dos meus grandes crescimentos foi no dia a dia mesmo. Eu vou contar de forma bem rápida, vocês vão entender por quê. Eu venho do segmento de logística e eu dou muito, mas muito, muito, muito valor ao motorista. Motorista de caminhão, hoje de aplicativo, motoboy, dou muito valor. E eu fiz um trabalho de mapeamento da jornada do motorista. E eu fui de São Paulo a Belém, lógico, num carro à parte, Uhum. entendendo o que, que era o processo de entrega de São Paulo a Belém, né? Vendo a vida do motorista, e não é uma vida fácil. E uma das minhas grandes missões, primeiro, gerou empatia. E como que eu ajudo ele a se desenvolver? Eu vivi na pele aquilo. Então, hoje, tem vários projetos aí, várias empresas que fazem projetos de fidelidade de motorista, é, segurança, direção segura, preventiva e tudo mais. Porque a gente enxergou o outro. Né? Então, se você quer crescer, enxergue ao seu redor. Ache oportunidades ao seu redor. Porque quando você fala daquilo, lembra que eu falei que eu sou apaixonada pelo que eu faço? Então, ler para mim não é difícil. Estar aqui hoje é uma troca, né? É um dia a dia, sai natural, flui natural. O que eu preciso é ter disciplina para estudar, né, para transformar o meu natural de uma forma que ele fique mais abrangente. Como aconteceu lá na USP. Eu sabia muito bem o que eu estava fazendo, mas eu precisava de ajuda. Como eu transformo aquilo em tangível? Então, mantenha a sua essência, seja empático, conheça realmente aquilo que você quer fazer e estude, porque isso vai fazer toda a diferença. Continue humano. É isso, gente, é uma baita dica. E eu quero te agradecer, Lins, novamente pela sua presença. Eu acho que muita gente, acho não, tenho certeza, muita gente, através do que você falou aqui, vai parar para pensar, vai refletir muitas coisas. E acho que vai muito disso que você falou, também da responsabilidade que é. Mas eu acredito que é uma frase, uma palavra pode mudar o futuro de muita gente, né? Mesmo uma palavra que você lançou aqui, para quem vai nos assistir, vai falar: caramba, eu nunca tinha pensado esse lado, né? Mas eu vou pôr em prática e vai dar certo. E é isso, quero te agradecer muito, foi um baita bate-papo aqui. Espero te ver novamente, a gente fazer um outro bate-papo, porque foi bem, bem legal, foi bem interessante, viu? Obrigado, obrigado, meninos, que estão nos bastidores aqui, vocês não estão vendo. Espero agregar aí para vocês no dia a dia e sucesso Elis, para antes nós. de encerrar, deixa as suas redes sociais para o pessoal que está nos vendo. Se a pessoa quiser te seguir no LinkedIn, no Instagram, você quer compartilhar? Mais o LinkedIn, Uhum. que é Elisângela Silva mesmo, tá lá no LinkedIn, tem a fotinho lá. O livro também, vocês podem estar conhecendo um pouco mais, né, da história, que é da editora Líder, também bem legal o livro. E tem história, tem a minha história, mas tem história. Opa, aqui em pé. Vai. Tem história de outras mulheres também que são referências na experiência do cliente, então vale muito. Espero encontrar vocês aí no LinkedIn e em outros cenários da vida aí, que a gente participar de workshop, palestras juntos aí. E sucesso para vocês, projeto muito legal. Juntar aí, né, a tecnologia, que é a área de vocês, com essa voz, acho que ficou, a imagem já fala por si só. Parabéns pelo projeto. Obrigadão, gente. Não perca, então, toda sexta-feira, a gente vai lançar o vídeo da Elis. Até a próxima. Tchau, tchau.